Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje nossa última aula, o poder do subconsciente. Você que está assistindo essa aula gravada depois, adianta um pouquinho, porque eu estou recebendo as pessoas que estão aqui no ao vivo, tá bom? Seja muito bem-vindo, nossa aula 4. Que delícia! Olá! Muito boa noite, nossa aula 4 desse livro maravilhoso, O Poder do Subconsciente. Nossa última aula, e a gente começa hoje falando em como usar a mente subconsciente para perdoar, né? Quem não assistiu às aulas anteriores, volta lá. Se você é do Clube da Prosperidade, você tem acesso a todas as aulas de todos os livros. E se você tá aqui no gratuito, por pouco tempo ela tá disponível no YouTube, você vai poder assistir a aula 1, 2 e 3. Certo? Muito bem. Então, como é que eu posso usar a minha mente subconsciente para perdoar? Vamos falar um pouquinho sobre perdão, né? Se eu quero uma vida mais próspera, se eu quero uma vida mais abundante, se eu quero prosperar, eu preciso estar nessa energia, na energia da prosperidade, na energia da abundância. E se eu tenho dentro de mim uma energia estagnada de não perdão, de ressentimento, de raiva, de angústia, não existe permissão para que eu alcance, então, frequências superiores. A gente tem que entender que a vida não tem favoritos, né? Deus é vida. Ele é o princípio da vida que flui pra gente constantemente. Nesse exato momento você tá aqui assistindo, ouvindo tudo que eu tô te dizendo, e a vida tá aí fluindo pra você conseguir compreender tudo isso que eu tô dizendo. Deus, o Criador, o Universo, ele gosta de se manifestar em você através da harmonia, da paz, da beleza, da alegria e da prosperidade. Isso é a vontade do Criador, que é o que a gente chama de tendência da vida. A tendência da vida é a prosperidade, a tendência da vida é a abundância. Então, se você cria na sua mente uma resistência à tendência da vida, uma resistência à passagem desse fluxo do bem-estar, do fluxo do universo, do fluxo de vida, esse bloqueio emocional semeia o quê? Confusão na sua mente subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Boa noite! De condições negativas. Então, o Criador, Deus, o vácuo quântico, o éter, matriz divina, né? A fonte de onde tudo emerge, ele nada tem a ver com as situações de infelicidade, né? Com o caos do mundo, né? Ele não tem nada a ver com isso. Essas situações de caos no mundo, fome, pobreza, injustiça, tudo isso são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo de nós, seres humanos. Somos nós que, enquanto uma egrégora coletiva, manifestamos isso no nosso planeta. Então, a vida, ela é uma fonte inesgotável de perdão. Observe como que o universo lida com você, né? Ele não alimenta rancor de ninguém, né? Ele te devolve a saúde quando você adoece. Ele te dá vitalidade todos os dias quando você acorda. Ele te entrega harmonia, paz, se a gente vive de acordo com as leis universais, se a gente coopera com ele, se a gente pensa em termos de harmonia. Por isso que um coração
cheio de mágoa, ressentimento, dor, não perdão, vingança, não consegue acessar a prosperidade e abundância. Então, a gente precisa entender que nem o Criador, nem a vida escolhe pessoas. Não existem pessoas como a gente às vezes cresceu ouvindo, né? Ah, mas fulano é sortudo, né? Ele tem a vida que tem porque nasceu em berço de ouro. Ela é assim porque ela é bonita. Ele é assim porque foi filho de pais ricos, porque teve sorte, porque ganhou na loteria. Enfim, a vida não tem favoritos. E a gente tem que acabar com essa crença limitante, porque se eu acredito que tem favoritos, eu acredito que o universo não é justo, de que não existe equilíbrio. Percebe como eu saio do fluxo do bem-estar? É como se eu duvidasse do universo, duvidasse do Criador, quando eu digo que o outro deu certo porque ele teve sorte. Ué, então Deus entra no berçário e escolhe quem vai ter sorte e quem não vai? Minha mãe mandou, qual critério que ele usa? Se uma das leis dele é justamente essa, não julgar, não fazer diferença. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se alinhar com os princípios da harmonia, da saúde, da paz e da alegria. Quando eu faço isso, eu entro no fluxo do universo. E se eu estou no fluxo do universo, tudo flui. Sabe quando você já deve ter vivido uma experiência em que você fala, nossa, mas foi tudo tão fácil. Eu fui comprar aquele apartamento, eu fui trocar de carro, eu fui fazer um empréstimo, eu fui pedir demissão, eu fui num processo seletivo, foi tudo tão fácil, eu paguei aquilo fácil, eu encontrei uma alma gêmea fácil, parece que tudo flui, porque você está no fluxo do universo. O Criador, a vida, ele nunca vai nos enviar uma maldição, um distúrbio, uma doença, um acidente ou um sofrimento, né? Não teria sentido nenhum, ai Deus, por que você fez isso comigo? Não foi Deus que fez isso com você, não foi o Criador, né? Nós é que provocamos com pensamentos negativos e destrutivos, segundo dispõe a lei. Lembra, gente? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, o conceito que você... uma coisa que é importante a gente entender, né? Se eu perguntar pra você, você acredita em Deus? O que você me responderia? Não tem nada a ver com religião, tá? Mas você acredita em Deus, no Criador? Você acredita nessa força superior, né? E aí, olha que reflexão interessante, né? Deus, o Criador, matriz divina, hétero, o nome que você quiser dar, que isso não importa, tá? Se me perguntassem, você acredita em Deus, no Criador? E aí eu fico pensando, né? Deus não é algo, né? Em que eu acredite ou não. O Criador, Deus, a fonte, ele é algo que a gente sente. Não é algo que eu acredito ou não acredito. Porque, olha só, se eu... Presta atenção nisso, porque pode até bugar aí a cabeça agora. E isso não tá no livro, tá? Sou eu que tô dando de presente pra você que tá aqui. Pra você pensar. Se eu tenho na minha cabeça uma ideia formada do que é o Criador, do que é Deus... Vou usar o termo Deus aqui, mas você adapta a sua realidade. Se eu tenho uma ideia formada do que é o Criador, do que é Deus, eu me apego a ele baseado em quê? A ideia que eu construí. Olha só. Quem sou eu para ter um conceito formado do que é o Criador? Quem sou eu para ter uma ideia, conceituar, definir o que é o Criador, o que é Deus? Eu não tenho nem capacidade de compreensão para entender o que ele é. E vocês estão me acompanhando? Então, olha só, Deus é incognoscível. Eu não tenho capacidade de compreender a perfeição, a grandiosidade, a benevolência, o amor de tudo que ele é e do que ele representa. Percebe? Então, quando eu me apego a um conceito, eu
eu estou olhando para o conceito que eu criei. Olha que incrível. Imagina se eu falo assim pra você, olha, como é que é essa taça? Vou descrever pra você uma taça, você vai criar uma imagem do que é a taça na sua mente. A Bel vai ter uma imagem, a Andréia vai ter outra imagem, a Maria vai ter outra imagem, a Jane vai ter outra imagem, eu vou ter outra imagem. Mas se ninguém viu a taça, ninguém tocou, ninguém sentiu, ninguém experimentou, a gente não sabe de fato como é essa taça. Percebe? Eu não posso comparar o Criador com uma taça. Concorda? Exatamente isso. Olha só, a Andréia já entendeu. O conceito que a gente tem do Criador é um conceito de uma crença que nos ensinaram. E quando a gente não estuda, e quando a gente não busca informação, a gente se apega a este conceito. É como aquela imagem, né, de Deus, de Jesus. Vamos pegar Jesus, por exemplo, que tem filme, né? Cabeludo, de olhos claros, né, de altura mediana, né? Não tinha um porte tão atlético, mas também não era franzino, e a gente acha que era assim, e a gente se apega a essa imagem, apesar de que Jesus passou por aqui pela terra, né? Diferente de Deus. Então, o que seria Deus? O conceito que você tem, o conceito que você faz de Deus, rege toda a sua vida. Você já parou pra pensar nisso? Então, quando você acredita, se eu fizer algo é pecado, eu vou ser castigado. Ué, então Deus julga? Então Deus castiga? Mas Deus não é amor e benevolência? Qual o sentido disso? Quando a gente aprende a definição de Deus, do Criador, vindo da religião, ele na verdade é um conceito criado pelo entendimento do homem. Por isso que eu falei, o Criador, Deus, nós não temos capacidade de compreender a grandeza. Se você pegar aí toda a ciência que existe hoje, nós não conhecemos 2% do universo. Imagina só, 2%. A gente não sabe nada do que tem no universo. Baseado na ciência que nós temos, de tudo que a gente já estudou, matemática, filosofia, física quântica, tudo que a gente estudou, volta provando que existe uma inteligência superior. Se você qualquer ciência que você vai estudar, prova que existe uma inteligência superior, que aí você dá o nome que você quiser. Então, o conceito que eu faço desse Criador é a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho que compreender que esse Deus está em tudo, que eu sou parte deste Criador e que ele é amor e benevolência. Se eu sou uma parte dele, eu sou eterna. Olha só que grandioso que é isso. Então, o conceito que eu faço do que ele representa na minha vida é a coisa mais importante. Porque se eu realmente acredito que existe um Criador de amor que mantém tudo em ordem e equilíbrio, do jeito que deve ser, o meu subconsciente, ele vai responder me trazendo incontáveis bênçãos. Mas se eu acredito num Criador que castiga, que julga, que vai fazer juízo final e me mandar ou pro céu ou pro inferno, por exemplo, ou pro purgatório, ou pro umbral, dependendo da religião, não importa, né? Então, cadê esse Deus de puro amor e benevolência? Percebe como é grandioso? Como é grandiosa essa reflexão? Então, eu preciso entender que essa inteligência superior, ela é regida através do amor. Se a regra que ele mesmo colocou é não julgar, não criticar, amar ao próximo como a ti mesmo, que sentido teria ser do jeito que nós aprendemos? Não é? Então eu preciso entender que o conceito que eu faço do Criador rege as minhas crenças. E as minhas crenças lá no meu subconsciente vão criar a minha realidade.
É como acreditar no conceito do pecado. Se eu acredito que, se eu fizer alguma coisa é pecado, automaticamente aquilo vai ser anulado na minha vida, porque é pecado. Ter muito dinheiro é pecado. É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico passar no buraco de uma agulha. Acho que é alguma coisa assim. Não me lembro agora, né? Isso é tudo pra quê, gente? Pra manter a gente na Matrix, no sistema, né? Nem a vida, nem o Criador tem má vontade com você. A vida jamais vai te condenar. Jamais. A vida não vai te condenar, a vida não vai te julgar. A vida cura a sua ferida, a sua doença, o corte que tem na sua mão, sem te pedir nada em troca. Se você machucar o seu dedo, sem você pedir, sem você fazer nada, quando você olhar, aquilo já tá curado. Porque a vida flui em abundância pra você, percebe? Então, se você queima o dedo, a vida te perdoa, a vida não cobra isso de você. Ela trabalha para que tudo se restabeleça, porque tudo está na mais perfeita ordem. Então, se você tá com edema, ele vai lá e reduz o edema, restitui a sua inteireza, a perfeição, né? Naquela parte lesionada que você machucou. Então, perceba que a culpa, se eu sinto culpa porque eu acho que eu errei, se eu sinto culpa porque eu não fiz o que eu deveria, qualquer tipo de culpa, um complexo de culpa que você tenha, né? Esse complexo de culpa é um conceito falso do Criador na sua vida. Porque o Criador, ele não vai te julgar, nem te castigar. Você mesmo faz isso com você, através dos efeitos produzidos pelo seu subconsciente. Então, se você tem uma crença de que é pecado, de que é errado, de que você vai ser punido através dos seus pensamentos negativos e da sua autocondenação, a sua mente subconsciente vai se encarregar disso. Não se preocupe. O Criador, a vida, não condena e nem castiga. As forças da natureza não tem nada de mal, né? Os efeitos do nosso uso depende de como eu uso o poder que tem na minha mente. Então, eu posso usar a eletricidade para iluminar a casa, ou eu posso usar a eletricidade para matar alguém. Eu posso usar a água para afogar alguém, ou eu posso usar a água para matar a sede de quem precisa. Então, o bem e o mal tem origem no pensamento de nós, seres humanos, na intenção que nós temos diante daquilo. Percebe? A água em si não é boa nem ruim, a eletricidade em si não é boa e nem ruim. Tudo depende de como for usada. A exemplo da bomba atômica. Foi o mau uso da física que chegou ao que vimos, né? Quantas pessoas morreram por causa disso, né? Então Deus ou a vida jamais pune alguém. As pessoas se punem com os seus falsos conceitos sobre o Criador e sobre a vida, sobre o universo. Percebe? Como? Olha só, o pensamento é criador. O pensamento cria o próprio sofrimento. Percebe? Se outra pessoa me critica, se alguém vem e fala do meu defeito. Porque você é muito nervosinha, você é muito irritada, você é impaciente, né? Um exemplo, né? Vai falar de alguma coisa que ele entende que é um defeito em você. Eu preciso compreender que isso é uma oportunidade que o universo está me dando de corrigir essa questão na minha vida. Por quê? Todas as pessoas que estão na minha vida, todas, elas estão aqui para me mostrar o que existe na minha mente. Então, nenhuma crítica que venha do exterior pode me ferir quando eu sei quais são os meus pensamentos, quando eu sou dona dos meus pensamentos, dona das minhas reações, dona das minhas emoções. Então, esse fato, ele pode me dar a oportunidade de abençoar o outro por ter me dado esse feedback,
Ou se eu não tiver essa maturidade de ser dona do meu pensamento, do meu sentimento e das minhas reações, eu vou tomar esse veneno, como a gente viu na aula anterior, e vou fazer essa raiva passar por dentro de mim, potencializando possíveis doenças no futuro. Então, entenda uma coisa, o que o outro fala pra mim é sempre uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Porque é algo que está na minha mente e o outro, no esforço colaborativo, vem me mostrar para que eu possa evoluir, certo? Agora, se toda vez que alguém vem me dá uma devolutiva e eu acho ruim, eu me aborreço, eu me irrito, é como se eu recusasse a orientação que o universo está me dando. Então, imagine que quando você ora, reza, intenciona por uma orientação, fazendo um pedido ou perguntando para o universo o que é correto você fazer, e você recebe essa resposta, você não aceita, né? Então, você pede uma orientação sobre o que fazer, a orientação vem através desse esforço colaborativo, alguém de fora vem e te fala algo e você recusa. Então, eu tenho que reconhecer que é bom. Eu tenho que reconhecer o que eu tô recebendo. Nada vem a mim à toa. Nada. Então eu não posso me irritar com a crítica, sentir ódio, sentir raiva do outro. Porque isso é um pensamento de Matrix, é um pensamento da manada, desse sistema. Porque nada é em si bom ou mal. Lembra? Nada. O pensamento, o meu pensamento é que vai dar essa característica a esse algo. Então não existe nada mal em desejar algo, por exemplo. Eu desejo tanto morar numa mansão. Nossa, mas é muito materialista, né? É muito egoísmo da minha parte eu querer morar numa mansão se tem gente morando na rua. Não tem problema nenhum. Não tem mal em você desejar nada. Tudo depende da maneira como você usa esse desejo, essa ânsia, essa aspiração para fazer algo melhor para você e para o mundo. Porque para eu ter esta mansão, eu tenho que me tornar a pessoa que tem essa mansão. Percebe? Então, ressentimento, ódio, não perdão, má vontade, hostilidade está por trás de um número enorme de doenças. Então eu preciso me perdoar em primeira instância e perdoar todas as pessoas para me livrar dessa história, tirar isso do meu caminho para seguir. E como é que eu perdoo? Emanando amor. Entendendo que quando eu concedo perdão, eu não estou concordando com o que o outro fez, mas eu simplesmente estou rompendo esse laço com a outra pessoa, para que ele possa seguir e eu possa seguir em paz. Como eu sempre digo, o perdão é estratégico para a evolução. Perdoar é como se você estivesse doando alguma coisa. Amor, paz, alegria, sabedoria, bênçãos da vida. Por quê? Eu tenho que perdoar até que não exista mais nenhuma farpinha lá na minha mente. Nenhum ferrão lá na minha mente me cutucando. Esse é o teste. Sabe aquele teste que a gente faz jogando ácido no ouro para ver se é ouro mesmo? Então, o teste do perdão é esse. É você lembrar daquela pessoa que te fez mal e aí perguntarem assim pra você, mas dói? Você vai falar, não, não dói. Eu lembro de como foi a dor. Eu lembro que eu sofri. Eu lembro de tudo isso, mas não dói mais. E aí eu consigo desejar coisas boas para aquela pessoa que me feriu, para aquela pessoa que me machucou. E tiro ela da minha vida. Porque toda vez que eu fico lembrando tragédias que aconteceram na minha vida, eu tô revivendo aquilo. Porque lembra, a minha mente subconsciente não sabe a diferença entre imaginação e realidade. Se eu tô vendo esse filme na minha frente, seja pela imaginação, ou num filme de TV, ou na realidade, pro subconsciente aquilo está acontecendo. Então, se alguém te magoou, se alguém mentiu pra você, se alguém te caluniou, falou de você para outras pessoas, esses pensamentos são daquela pessoa. Eu não posso pegar os pensamentos negativos daquela pessoa
e deixar entrar em mim. Percebe? Porque eu perdoo e relevo. As raízes do ódio continuam na mente subconsciente daquela pessoa e não na minha. Por isso que eu tenho que desejar aquela pessoa bênçãos. Oh, meu filho, vai em paz, segue sua vida aí. Isso é perdoar o que a gente conhece no livro sagrado, né? 70 vezes 7, né? Isso é perdoar 70 vezes 7. Né? Não é lindo? Lindo, né, gente? Muito bem. E aí, deu até aqui sobre o perdão, gente? Agora a gente vai falar sobre o medo, né? Tem uma passagem que o livro cita, Salmo 34:4, que fala: busqueis o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. O que isso quer dizer? Senhor, a palavra Senhor é uma palavra antiga que significa lei, né? Ou seja, o poder da sua mente subconsciente. Então, eu busquei a minha mente subconsciente e ela me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Então, o medo não me serve para nada, gente. Nada, medo não tem utilidade nenhuma. A única utilidade que a gente poderia dizer que o medo tem é me sinalizar de que eu preciso prestar atenção em alguma coisa. É um aviso de que eu preciso prestar atenção naquilo. Então, fazer mais do que eu tenho medo é uma forma de matar esse medo, né? Se eu confio no Criador, se eu confio no poder da minha mente subconsciente, eu consigo dominar esse medo, né? O medo é um pensamento negativo na minha mente, né? Eu tenho que suplantar com um pensamento construtivo. Então, o maior inimigo do homem é o medo. Lembra que a gente estudou lá na Mais Esperto que o Diabo? Livro de janeiro, primeiro livro do desafio do livro, né? Lá ele fala que o medo é o maior inimigo do homem, porque o medo te paralisa. O medo faz você ficar estagnado. O medo te mantém onde você tá. Ele causa fracasso, doença, piora os relacionamentos, expulsa o amor. Então o medo não me serve para nada. Eu tenho que viver a minha experiência focando no bem-estar, focando na alegria do melhor. Porque eu acreditando nisso, eu vou atrair o melhor para minha vida. Percebe? Agora, quando eu foco esse medo, eu vibro no medo, mais medo vem pra minha vida. Então eu tenho que fazer o exercício de combater essas sugestões de medo com o oposto. Então, se eu tenho medo de fazer uma apresentação em público, de cantar em público, eu vou tentar fazer sugestões opostas na minha mente. Eu canto maravilhosamente bem, né? Eu sou equilibrada, eu sou serena, eu sou calma. E eu vou repetindo isso até que isso se transforme numa verdade. Porque lembra, a minha mente subconsciente é a mente dos hábitos. Então você nasceu com apenas 2 medos, que a gente já nasce com eles, que é o medo de cair e o medo de barulho. Apenas esses 2 medos a gente nasce. Todos os outros demais medos a gente aprendeu durante a vida. Porque o medo de cair e o medo de ruído é um medo instintivo. O medo normal é um medo bom. O que é anormal é aquele medo destrutivo que te paralisa. Então, se eu fico abrigando na minha mente constantemente pensamentos de medo, isso vai resultar em medos potencializados, medos anormais, obsessão, complexo, pânico, né, terror, né? Então eu saio daquele medo que é, vamos dizer assim, mais rotineiro, comum, e vou para um medo patológico, né? Então eu posso vencer o medo anormal. É possível quando eu acredito que o poder da minha mente subconsciente
pode mudar essas condições e tornar realidade aqueles desejos que estão no meu coração. Porque olha só que incrível isso, gente. Os meus desejos são exatamente o oposto dos meus medos. Então, o desejo que você tem no seu coração expulsa o medo. Por isso que quando você quer muito alguma coisa, você às vezes fala, eu tô com medo. Não fala? Eu tô com medo. Mas vou com medo mesmo. Porque o meu desejo, ele é capaz de expulsar esse meu medo. Então, sempre que eu dou atenção aos meus desejos e não ao meu medo, eu potencializo as chances de criar o que eu desejo. Se eu tenho medo do fracasso, eu tenho que prestar atenção no sucesso. Se eu tenho medo de doença, eu tenho que prestar atenção na saúde perfeita. Se eu tenho medo de acidente, eu tenho que prestar atenção na proteção divina. Percebe? Se eu tenho medo da morte, eu tenho que me lembrar de que a vida é eterna. Então, o Criador é vida. O universo é vida. E essa é a sua vida agora. Então, a resposta para o medo está na lei da substituição. Seja o que for que eu tenha medo, tem solução na forma do meu desejo. Então, se eu tô doente, eu vou desejar saúde. Se eu tenho, se eu fico preso no medo, se eu tenho receio de sentir medo, eu tenho que focar na liberdade. Eu tenho que esperar o bem, eu não tenho que focar no que me falta, no que eu não tenho, no que tá negativo. Eu tenho que me concentrar no bem e saber que a minha mente subconsciente sempre vai me dar a resposta que eu preciso, porque ela não falha. A nossa mente subconsciente é quem conversa com o Criador. A nossa mente subconsciente é um pedaço do Criador dentro de nós. Então, examine os seus medos. Olhe para dentro de si. Olhe para esses medos e exponha a esses medos a razão. A maioria dos medos não são reais, são criações da nossa mente. Então eu tenho que rir deles, porque eles não têm o menor cabimento. Nada pode me perturbar, exceto os meus próprios pensamentos. Então só existe um poder dentro de você, que é o poder criador. E ele age sobre a forma de harmonia. Se eu não estou na harmonia, se eu não estou no bem-estar, não tem como eu alcançar o meu desejo. É na harmonia e no bem-estar que eu garanto que eu acesso a frequências superiores. Se eu saio do bem-estar, se eu saio da harmonia, eu provoco conflitos. A nossa origem é o amor. Nós somos filhos do amor. Esse é o motivo porque o poder do Criador está nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser voltados para o bem. Quando eu saio do bem-estar, quando eu saio da harmonia, eu saio do fluxo do universo. É como se eu dissesse assim, não quero isso não, vou lá pro negativo e seja o que Deus quiser. Lembrando que Deus sempre quer. Lembra, o universo não quer o seu mal, não quer te castigar, não quer te julgar. É você que está escolhendo não agir de acordo com as leis universais. Então, pra gente encerrar, né, essa reflexão, o que é muito importante que eu me lembre, né? Que eu sou o jardineiro. Eu sou o jardineiro da minha vida. E a todo instante eu tô plantando sementes. Essas sementes são os meus pensamentos. Então, durante todo o meu dia, eu tô ali plantando sementinhas, que são os meus pensamentos diários, né? Milhões de pensamentos. E na medida que eu semeio, eu vou ter a colheita, tanto no meu corpo físico, quanto no meu ambiente e na minha vida. Cada pensamento é uma causa e cada efeito, cada desdobramento é um efeito pela causa que eu plantei. Por isso que é essencial que a gente tome cuidado com todos os nossos pensamentos.
O poder de pensar é o seu grande, é a chave que abre a porta da sua realização. Para quê? Para que eu possa plantar a semente correta e não colher condições indesejáveis. Ah, eu sei como que eu crio a realidade, mas por que eu fico criando ao contrário do que eu desejo? Porque você plantou a semente errada. Lembra? Plantei laranja, colho laranja. Quando a sua mente pensa corretamente, quando você compreende as verdades da vida, quando os pensamentos são depositados lá na minha mente subconsciente de forma construtiva, harmônica, pacífica, alegre, o subconsciente ele responde de forma harmoniosa, agradável, com tudo que há de melhor. Porque foi isso que você plantou. Foram essas as sementes que você plantou. Você plantou o amor, você plantou o bem-estar, você plantou o sucesso, você plantou a prosperidade, você plantou a abundância, a saúde, bons relacionamentos. É isso que você vai colher. Então, controlar os seus pensamentos pode fazer com que você... O poder de pensar e controlar o seu pensamento é o que vai garantir que você vai alcançar o que você deseja ou não. Então, se eu controlo, se eu domino o poder sobre os meus pensamentos, eu estou vivendo na verdade da vida. E parece tão simples falando assim, né? Mas controlar o pensar não é tão simples. O pensamento simplesmente vem na nossa mente. Mas eu posso decidir o que eu faço com ele. E é aí que está o seu poder. E é isso que Joseph Murphy fala do poder do subconsciente. É a lei da substituição. Esse pensamento veio, não está alinhado com o que eu quero. Eu vou substituir por um pensamento que está alinhado com a vida que eu quero. Qual é a vida que eu quero? O que eu quero experimentar? Qual é o meu cenário de vida ideal? Como que é esse cenário? Esse pensamento que eu tô tendo agora está alinhado com esse cenário? Perceba que eu tenho que tomar consciência dos meus diálogos mentais. Porque muitas vezes a gente fica naquele diálogo mental de infelicidade, angústia, ansiedade, criando coisas negativas. E 80% deles são iguais aos de ontem, de anteontem, de anteanteontem. E assim a gente vai criando a mesma vida que a gente tem ou pior. Por quê? Porque a gente mantém os nossos pensamentos na Matrix, na manada. A gente esquece do nosso poder criador. A gente esquece que o poder de pensar é o poder de manifestar no mundo físico o que a gente deseja. Então nada é mais importante. Você, como um bom jardineiro, tem que escolher as sementes certas para você colher o que você tanto deseja. E é assim. E essa é a principal lição desse livro, é entender que o seu subconsciente é o seu grande poder. É ali que estão todas as suas crenças e é ali que está o seu poder criador. Você consegue acessar diretamente seu subconsciente? Não. Mas você consegue impressionar seu subconsciente para que ele trabalhe a seu favor. Então, durante essas 4 aulas, a gente passou por quase todas as áreas da nossa vida, né? Dinheiro, relacionamento, casamento, saúde, a gente passou por tudo isso e perdão, medo, e como que a gente pode trabalhar no nosso subconsciente para vencer todos esses desafios, né? E hoje a gente encerra esse livro maravilhoso. Eu quero te dar parabéns. Primeiro, se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui para mim. E eu quero parabenizar você que participou, né, do nosso desafio do livro. Fizemos aí 12 livros durante o ano, né? Mais Esperto que o Diabo, O Segredo, Criando Prosperidade, O Monge e o Executivo, A Ciência de Ficar Rico, O Poder Infinito da Sua Mente, Matriz Divina. A gente falou sobre o curso do despertar, o seu direito de ser rico, né? A sutil arte de ligar o foda-se, efeito Isaías e o poder do subconsciente. Então você que está no Clube da Prosperidade, você tem acesso a todo esse material para você consultar sempre que você quiser, né? Então você vai lá, consulta. Se você não é do Clube da Prosperidade,
clica no link da bio e entra por um valor simbólico e ter aí acesso a todo o material de todo esse ano que a gente teve de estudo do livro, né? Que foi magnífico, foi um projeto lindo que eu amei fazer, estudar com vocês, tá aqui com vocês e ver quão grandioso e quanto conhecimento está à nossa disposição, né? Nos livros, né? Às vezes por 20, 30 reais você tem um conhecimento que pode mudar a forma que você enxerga a vida. Então isso é incrível, né? Bora para mais livros? Estamos avaliando a possibilidade de, em 2023, termos o desafio do livro. Aí o que vocês acham? Manda lá no direct, no Instagram, fala o que você acha. Quero desafio do livro 2.0, 2023, né? Pra gente pensar, porque tem muito livro bom pra gente estudar, muito livro pra ajudar a gente a expandir a consciência, é incrível, né? Então manda mensagem, deixa seu registro lá, para que a gente juntos possa continuar expandindo, crescendo, estudando, porque nada é mais importante do que a nossa consciência, e você, através de todos os livros que a gente estudou, você viu. E para você que fez o desafio do livro, eu quero deixar os meus parabéns, porque talvez seja a primeira vez na sua vida que você leu e estudou 12 livros, né? E se não foi, ainda assim, parabéns, né? Parabéns, minha gratidão por você compartilhar dessa egrégora de luz, né? Dessa experiência divina que foi estar aqui durante um ano estudando com vocês os livros mais vendidos do Brasil e do mundo, né? Os best-sellers sobre prosperidade, abundância, cocriação da realidade, o poder da mente, né? Então é um prazer. É um prazer poder compartilhar isso com vocês. E até porque dizem, né? As pesquisas dizem que quem ensina aprende 2 vezes. Então é um privilégio poder reler todos esses livros com vocês. Sinta o meu carinho. Mais uma vez, parabéns pela sua dedicação, por estar aqui. Para quem comprou o livro, para quem leu ele online. Foi um projeto incrível que eu amei fazer junto com vocês, tá bom? Amor e luz, nos vemos lá na plataforma Clube da Prosperidade. Quem sabe o ano que vem continuamos com o desafio do livro. Tchau, tchau, gratidão!